E nesta semana, um investimento milionário ganhou as manchetes. Os jogadores Mike e Gustavo Scarpa denunciaram que foram vítimas de um golpe aplicado por 3 empresas. Uma delas indicada pelo ex-companheiro de Palmeiras, William Bigode, atualmente no Fluminense. O Mike e o Scarpa foram convencidos a aplicarem em criptomoedas e perderam 11 milhões de reais. Para falar sobre esse tipo de investimento e o que fazer para evitar situações como essa, vivida pelos jogadores, a gente conversa agora com um advogado especialista em cybercrimes e direito digital, Luiz Augusto Durso. Doutor Luiz, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cristiano. Muito obrigado pelo convite. Doutor, o que dá para fazer? Qual a maneira mais eficaz de se proteger de um golpe como esse? Vitor, esse caso de fato tomou noticiário, primeiro porque há essa mística sobre os investimentos em criptomoedas. Devemos ou não fazer? São seguros ou não? Também um tema que trouxe relevância é que são figuras públicas, jogadores de futebol que têm de fato muito dinheiro, mas me parece investiram mal ou pesquisaram um pouco antes de investir e estão aí descobrindo, tudo leva a crer que foram vítimas de um grande estelionato e não houve investimento em cripto nenhum, na verdade era um grande golpe. Por isso que o alerta serve como esse caso emblemático de que pouco importa se você vai investir muito ou pouco dinheiro. É importante saber que existe esse tipo de investimento, grandes corretoras já estão muito populares no Brasil e no mundo, e é possível, de fato, você até receber ali uma boa renda sobre esse tipo de investimento. Acontece que, no caso concreto, se prometia 5% ao mês de retorno. E aí já serve como primeiro alerta. Sempre pesquisar com muita atenção antes de fazer esse tipo de investimento de transferência em criptomoedas. Por se tratar ainda de um investimento de uma moeda muito desconhecida para grande parte da população, criminosos elaboram esses golpes bastante sofisticados, dizendo que há um retorno muito grande, etc., e que vale a pena investir. E aí as pessoas, sem pesquisar e acreditando num retorno inimaginável como 5% ao mês, acaba colocando até milhões de reais, como aconteceu no caso concreto. Vilela. Doutor Durso, satisfação falar contigo. Qual seria a orientação que o senhor daria, a dica que o senhor daria para a pessoa que está nos acompanhando e que tem interesse em investir nas criptomoedas? Seria buscar uma corretora? Seria atuar em fundos ou em outros produtos vinculados a criptomoedas? Qual seria a dica, especialmente aquela pessoa que nunca entrou nesse mundo das criptomoedas? Muito obrigado pela pergunta, Cristiano. Prazer falar com você também. Na verdade, é atrativo, né? Mas é sempre importante lembrar que elas são muito variáveis, elas valorizam e desvalorizam muito rápido, é inesperado a depender de motivos até mundiais, a própria guerra na Ucrânia, questões agora da falência dos bancos americanos, tudo isso interfere na valorização ou na desvalorização das criptos. Outra situação também é que é um mercado ininterrupto, ele funciona 24/7. Você pode adquirir ou vender criptomoedas em qualquer momento do dia ou da noite. Acontece que, por óbvio, a recomendação é procurar corretoras conhecidas que já estão, inclusive, regulamentadas com marco regulatório que foi aprovado aí e sancionado pelo presidente Bolsonaro e entrará em vigor, está em vacácio ainda este ano. E ele traz mais segurança para aqueles que procuram exchanges, corretoras que estão aí prestando um bom serviço para os brasileiros. A segunda coisa é não procurar mágica. Nenhum investimento, inclusive outros bancos hoje já fazem investimentos em cripto, já tem na cartela ali a possibilidade de investir, então é possível às vezes nem precisar se cadastrar numa grande corretora, mas fazer investimento pelo seu banco. A grande questão é de fato pesquisar para saber se vale a pena naquele momento, por causa dessa absoluta variação da própria criptomoeda, Bitcoin, Ethereum e tantas outras, são mais de 1.000, e saber se é de fato uma corretora confiável, que ela garante ali o seu investimento. Na verdade, a pesquisa é importante porque na internet nós temos milhares de golpistas, fraudadores e estelionatários todos os dias aplicando os golpes mais variados e muito parecidos, inclusive, com o que aconteceu com os jogadores. E volto a dizer, me parece que realmente eles foram vítimas de um grande estelionato.
Doutor, e o que acontece quando esses sites ou essas plataformas estão hospedados em outro país? Porque isso imagino que dificulte as coisas, né? Porque até quando a vítima procura a polícia e os investigadores vão lá e levantam que a sede ou o registro dessa página está em outro país. Até para o trabalho de investigação, para responsabilização futuramente, deve ser um obstáculo, né? Vitor, é uma excelente pergunta, porque de fato parte desses sites estão hospedados fora do país, esses supostos investimentos também são fora do país, e aí, sem dúvida nenhuma, as vítimas se sentem desamparadas, porque a Polícia Civil ou a Polícia Federal pode investigar um crime onde a vítima é brasileira e fez os investimentos daqui, mas isso dificulta demais a reação judicial, até porque, a depender do país em que esse indivíduo criminoso está, depende de acordo de cooperação jurídica internacional, o cumprimento de uma carta rogatória, até ele ser signatário, e por isso há uma tendência mundial de uma união de todos os países para combater os mais variados crimes cibernéticos, incluindo esse tipo de estelionato, com a Convenção de Budapeste, entre outras uniões e convenções que tentam agregar e congregar países no combate aos crimes cibernéticos. Por isso, Vitor, a nossa pauta é tão importante, porque de fato, ao ser vítima, e se esse criminoso estiver no estrangeiro, dificulta demais a reação. Por isso, a prevenção é muito mais eficiente para investir com cautela, pouco dinheiro e ir aos poucos conhecendo aquele tipo de investimento, lembrando que o jogador percebeu que se tratava, ou aparentemente se tratava, de um golpe quando foi solicitado um resgate. E essa é uma máxima importante. Dificilmente o criminoso deixa fazer resgates. Então, se você tem um grande investimento e está desconfiando, solicite um grande resgate e verifique qual vai ser a reação. Se vier desculpas, como está acontecendo nesse caso concreto, aí, lamentavelmente, a notícia poderá ser que se trata de um golpe. E a legislação brasileira, doutor, hoje ela comporta esse tipo de crime? Porque em vários casos, em várias modalidades de crime, às vezes acontece isso, né? O bandido chega antes da lei, né? Os bandidos vão se reinventando e às vezes nem tem lei para coibir, né? Tão novo o tipo de crime, a nova modalidade, que a legislação tem que ir acompanhando e se modernizando, né? Falando em direito digital, que é a especialidade do senhor, isso se aplica claramente, né? Isso fica ilustrado. Nesse caso dos roubos envolvendo criptomoedas, a legislação brasileira já abarca, pelo que o senhor falou, tá enquadrado até no velho estelionato, né? É isso, doutor? Como é que estão as leis em relação a isso? Sem dúvida nenhuma, a gente fala que a tecnologia sobe de elevador e o direito sobe de escada. Então a gente tem dificuldade em legislar sobre questões novas e novos crimes na internet, mas alguns crimes antigos, como você disse, o velho estelionato do artigo 171, que prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão, ele tem um enquadramento perfeito para esse tipo de golpe, que o indivíduo diz que vai fazer um investimento, recebe ali o dinheiro da vítima e desaparece ou nunca devolve esse dinheiro. Mas isso não significa que as leis estão imutáveis nesse sentido, Vitor. Nós tivemos recentemente alteração no próprio artigo 171 com a inclusão da fraude eletrônica, trazendo uma pena mais rigorosa para estelionatários na internet que usam dados pessoais e uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, então agravando a pena, tentando desestimular. E é interessante porque este marco regulatório das criptomoedas, que eu me referi inclusive já nessa entrevista, trouxe novas previsões legais, inclusive uma fraude bastante específica com crimes e ativos digitais e também uma alteração para quem comete crime e utiliza as criptos para lavagem de dinheiro. Então também o próprio marco regulatório das criptos alterou o Código Penal, demonstrando que as leis estão em constante evolução, mas que esses casos que falamos, por exemplo, de falsas corretoras e esses estelionatários, eles poderiam já responder pelo bom e velho estelionato. Vilela. Doutor Durso, além do estelionato, você visualiza nesse episódio envolvendo os jogadores de futebol alguma outra tipificação penal além do estelionato? Olha, me parece um enquadramento bastante adequado. Se você pensar que houve uma situação em que houve coleta de dados, etc., para aplicação do golpe, me parece que não foi o caso. Poderíamos até pensar numa fraude eletrônica. Não,
não vejo outra situação a não ser possíveis crimes contra a ordem financeira, como pirâmide, etc. Mas aí dependerá da investigação a apontar se de fato tratava-se só do estelionato ou se havia algum tipo de pirâmide. Aí sim nós teremos enquadramento naqueles crimes contra a ordem tributária. Me parece, à primeira vista, que se trata do estelionato, inclusive o enquadramento dado pela autoridade policial ao registrar a ocorrência para não só ao jogador Scarpa, mas aos outros jogadores, foi o do estelionato. Então, me parece que será nesse sentido a investigação e, como eu disse, tudo leva a crer que se trata de fato de uma grande fraude. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Luiz Augusto Durso, advogado, especialista em cybercrimes e direito digital. Alguma última recomendação, doutor, antes de nos despedirmos? Vitor, a recomendação é que com pequenas cautelas é possível sim investir em criptos, ter uma valorização muitas vezes dessa moeda e com segurança fazer transações na internet. Muito obrigado, boa noite a todos. Valeu, doutor, boa noite.